Fazer, irmão, queria falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 1, versículo 2, que disse: E a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então, irmão, aqui havia trevas sobre a face do abismo. Abismo quer dizer lugar profundo, escuro, lugar sem fim. Estava falando do mar. Estava falando das trevas. As trevas é o primeiro título dado ao diabo. Ele recebeu esse título. E quem formou ele? Foi Deus. Está escrito na palavra assim: o seu espírito tornou os céus, sua mão formou a serpente enroscadiça. O Senhor é aquele que formou o céu, criou o céu e tudo que tem nele. E lá no céu ele formou a serpente enroscadiça, formou o diabo. É aquele que com a sua cauda trouxe uma parte dos anjos aqui para a terra. Por isso que está escrito: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, juntamente com ele os seus anjos. Então, com a sua cauda, ele puxou, irmão, o povo que ele se corrompeu no céu, os anjos que ele corrompeu no céu. Pois ele é o pai da morte, ele é a própria morte. Então, ele criou a mentira. Criando a mentira, criou-se a morte. Então, havia no céu a verdade é a vida. E ele se manifestou aqui, Jesus Cristo. Está escrito que nele estava a vida era a luz dos homens, é o verbo que se fez carne, é a verdade de Deus. Então, precisamos entender essas coisas. Então, o diabo é que criou a morte. A morte, irmão, é a mentira. O salário do pecado é a morte. Ou seja, quem está na mentira está em pecado. E quem está em pecado está morto diante de Deus. Por isso que está escrito: eis que você tem nome que está vivo, mas está morto. Ou seja, alguém olha para você e vê que você está respirando, fala, vê, ouve, anda. Está aqui como pessoa. E todos estão te vendo. Acredita que há vida em você, mas há morte. Por quê? Falava do pecado que estava no coração desses homens, mentiras que eles não abandonaram, adultérios que eles não deixaram para trás, fornicação, raiva, ira, contenda, inimizades, fingimentos, murmurações, e um monte de carnalidades que estavam no meio desses homens, coisas que eles não conseguem vencer. Então eles preferem viver debaixo da mentira, porque eles têm um pai, e o pai deles não são Deus, mas são o diabo. Está escrito: vós tem por pau o diabo, querer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é um homicida desde o princípio. Não se formou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que é próprio, que é mentiroso, e o pai da mentira. Então ele é o pai, aquele que inventou a mentira, é aquele que criou a morte. A morte vem dele. Precisamos entender isso aí. Não existe como desenharam para nós um homem de capa preta com a foice na mão. Não, isso não existe. Isso aí é o próprio diabo. Ele é a morte, irmão. As suas palavras trouxeram a nós a morte. Precisamos entender isso aqui. Então, irmão, havia essas trevas aqui. O diabo e os seus anjos já estavam aqui. Precisamos entender isso aqui, irmão. E a palavra de Deus é muito poderosa, irmão. Tem nos ensinado que, diz assim: envia teu espírito e tudo é renovado. Então, ele renovou todas as coisas. Depois da queda do diabo, houve um renovo. Criou-se essa terra, um grande renovo. Precisamos entender essas coisas. Esse é o primeiro renovo de Deus. Depois, o segundo renovo de Deus é Jesus Cristo. Tinha um homem chamado Sete. Sete significa renovo. E o Senhor falou que ia mandar sete na terra, o renovo é Jesus Cristo. Precisamos entender isso aqui. Então, a palavra fala que envia teu espírito e tudo são criados. Você não viu que Deus começou a enviar da sua boca o Espírito de Deus? Porque espírito quer dizer fôlego, quer dizer vento. Quando você sopra as suas palavras, se colocar a mão na frente da sua boca, vai perceber que houve um vento, houve um espírito. Quando as suas palavras saem, e as palavras de Deus começou a sair, ou o Espírito de Deus começou a se manifestar na boca de Deus. Ele dizia: haja luz, e houve luz, e foi criando tudo pelo meio da sua palavra. Então, houve um renovo, o primeiro renovo. Precisamos entender essas coisas, irmão. Então, bem-aventurado é quem entende a linhagem dessa palavra. E como o Senhor mostrou para o meu irmão, ele estava na areia da praia do mar, e ele, olhando para o mar, viu que a água era suja, cinza da cor de um concreto. A água estava triste, mas Deus não fez nada triste. Só que ele olhou para trás, ele viu uma serpente muito grande, com muita ira veio quebrando um monte de pé de eucalipto,
e se lançou na profundidade do mar. Você sabe qual é o eucalipto que ela trouxe? As árvores infrutíferas do céu, os anjos que se perderam, se corromperam, e entrou com ele na profundidade do mar. É a queda do diabo e dos seus anjos. Precisamos entender isso aqui. E toda árvore que não produz, João pregou isso. Eis que está colocado um machado sobre as árvores que não produz frutos, é cortado e lançado fora. Então serão arrancados do jardim de Deus as árvores que não prestam. O Senhor vai separar as árvores frutíferas das árvores infrutíferas naquele dia, irmão. Serão todas podadas, que não produzem nada. Aquelas que mentem, como o Senhor chegou na figueira esperando dela um fruto, e não tinha nada, ela foi amaldiçoada e secou e morreu. Quantos de nós não estamos assim agora? Fingindo que somos cristãos, passando como cristão? Mas você pode enganar os loucos, os tolos, mas nunca os homens de Deus, porque pela árvore conhecemos os frutos, e sabemos que muitos não têm nada, como Cristo sabia. Era só apenas um fingimento, era apenas uma vaidade, como Salomão disse. Eis que eu vi ímpio que sucede segundo a prática de justo, o justo que sucede segundo a prática de ímpio. Isto é uma vaidade. Ou seja, na sua palavra há a boca de justiça, mas nas suas atitudes há um comportamento de ímpio. Mas você diz que é justo, as suas palavras são de justo, mas o seu comportamento é de ímpio. É porque a palavra fala que a fé sem as obras é morta. Você até carrega uma fé como os demônios carregam, eles creem, estremecem, mas não obedecem. Você também não obedece, mas você crê. Você é uma árvore infrutífera e será podada do jardim de Deus. É alguém que não produz nada. Por que o Senhor amaldiçoou aquela figueira? Porque tinha folhas. O papel da figueira, antes de produzir, é produzir folhas. Depois vinha um fruto. Então, se tinha folhas, tinha que ter fruto. E chegou lá, não tinha nada. Mas, na verdade, aquela árvore estava enganando. E quantos no meio de nós não estamos enganando o pai, a mãe, ou a si mesmo, mas nunca enganando a Deus? São apenas lobos disfarçados de ovelha. E precisamos entender isso aqui. Você fala como ovelha. Expressa como ovelha, até prega como ovelha, até cura como ovelha, mas não vive as coisas da ovelha. Precisamos entender isso aqui. É como a palavra diz: Senhor, não curei no teu nome, não preguei no teu nome, não expulsei os demônios no teu nome. O Senhor vai dizer: apartai de mim vós que praticasse iniquidade. As suas atitudes são de lobo e não de ovelha. Precisamos entender isso aqui, irmão. Então, bem-aventurado é quem conhece a linhagem dessa palavra, compreende a linhagem dessa palavra. Havia umas trevas que estava no mais profundo do mar. É o diabo e os seus anjos, é lá que eles moram. Por isso que no tempo de Apocalipse está dito que o sol descerá, secará o mar, abrindo o caminho e libertando alguns demônios. É ali que eles se escondem, irmão. E não haverá lugar mais para que eles venham se refugiar ou esconder. E eles vão se revelar com grande ira, com grande raiva, com grande furor, para destruir o povo santo de Deus. Precisamos entender isso aqui, irmão. Então, bem-aventurado é quem entende ou compreende a linhagem dessa palavra. Não seja você trevas, não deixe habitar dentro do teu coração as trevas. Seja a luz, seja a candeia da terra, seja aquele que não se esconde atrás dos veladores, seja aquela que não esconde debaixo da cama, seja aquela que não se esconde atrás dos montes, mas revela a luz de Cristo que está em você. Mas seja verdadeiro, seja uma árvore verdadeira, seja uma árvore que produz fruto, porque o Senhor há de passar o machado sobre as árvores que não produzem fruto. São lançados nas trevas exteriores, no fogo onde nunca se apaga, onde o bicho não morre. E lá há pranto e ranger de dente. Precisamos entender isso aqui, irmão. Então, produza fruto. Não seja uma árvore que será arrastada pela cauda de Satanás. Não seja aquele que será manipulado por ele. Não seja um corpo que será movido por ele. Não seja a casa das trevas, mas que dentro de você haja luz, haja conhecimento, haja sabedoria, haja as coisas de Deus. Não se perca com o mundo, não se perca com as trevas, não se perca com as coisas desse mundo, porque a verdadeira religião é guardar os órfãos e a viúva, visitá-los e guardar da corrupção desse mundo. Não se corrompa com este mundo. Não se torne uma árvore infrutífera, porque essas serão arrancadas do jardim de Deus. Então, a paz de Deus. Deus abençoe, irmãos.